Olá pessoal, Deus continue abençoando você, sua casa, sua família. É o meu desejo que tudo possa ir bem contigo, tá ok? Hoje vamos falar um pouco sobre crenças limitantes e o impacto que ela causa no nosso relacionamento com Deus. Entendendo um pouco mais sobre esse assunto, qual o real significado de crenças limitantes, que elas são pensamentos, convicções, atitudes que carregamos conosco, muitas vezes sem perceber, né? E que moldam a maneira como nós vemos e como vemos os outros a qual estão ao nosso lado, né? Elas são formadas em nós, na nossa quando nós éramos criança, nossa adolescência, nossa juventude, e isso reflete aí na nossa vida adulta, né? Elas são experiências de vida, né, que nos molda juntamente com pela educação que nós recebemos, também isso em grande parte da própria família, né? Mas também tem o envolvimento da cultura em que vivemos também, que formam o nosso conceito de crença, de ver a vida externa como um todo, né? E muitas vezes também é bem lembrar sobre esse assunto, também tem os ataques do inimigo, ou seja, as investidas do mal sobre a nossa vida, né? E isso influencia de grande maneira sobre as nossas crenças, porque através das mentiras propostas pelo inimigo para tentar aprisionar a nossa conduta, a nossa vida, o nosso intelecto, nosso psíquico, mas quando olhamos para a nossa vida à luz dessas crenças, nós nos ficamos ali amordaçados dentro de um sistema que nos impede de ver aí a vida como um todo de uma forma com mais suavidade, de um conceito em que essas crenças a qual nos formamos, que fazem o que nós literalmente somos hoje em dia, elas vêm distorcidas de uma realidade, muitas das vezes, a qual nos deixa amordaçado dentro desse sistema mental, né? Onde nós sentimos incapazes, indignos ou até mesmo impotentes diante das dificuldades propostas da vida para cada um de nós. Então, crenças limitantes, elas não surgem do nada, elas se formam ao longo do tempo em que nós vivemos, vamos construindo ela ao longo que a criança vai crescendo, vai já formado essa crença, vai formando essa crença ao longo da sua jornada, então ela vai crescendo conforme a criança também aí vai crescendo para se tornar uma pessoa adulta baseada nas convicções em que viveu anteriormente, que são as suas experiências de vida, tá? Mas no contexto cristão, é isso que eu quero comentar aqui com vocês, saindo um pouco dessa parte introdutória, mas no contexto cristão nós entendemos que as crenças limitantes, elas são ainda mais perigosas, sabiam? Por quê? Pois elas podem nos afastar da plenitude de Cristo, da liberdade que ele conquistou para nós na cruz e da confiança inabalável em suas promessas. Isso é uma realidade. Porque nós deixamos de acreditar naquilo que Cristo propôs para cada um de nós, porque a pessoa fica presa, amordaçada, dentre as suas crenças, dentre os seus conceitos de vida que aprendeu durante a sua história, a sua edificação intelectual, e acaba ficando inválida no sentido de não dar vazão ou liberdade para que a graça de Cristo abunde na vida da pessoa, porque essas crenças elas impedem que a pessoa vive de acordo com o chamado de Deus para a vida de cada um da pessoa. Porque o que essa pessoa faz? A pessoa cria muros na sua vida invisíveis que bloqueiam o potencial espiritual e o crescimento da fé. Porque ela fica neutralizada dentro de tais pensamentos, dentro de tais crenças, dentro de tais realidades que ela conviveu na sua vida, e isso surge como uma barreira, uma grande dificuldade, impossibilitando a pessoa de ter uma visão mais clara, racional, daquilo que Deus tem preparado
para a pessoa. Por quê? Porque as crenças limitantes amordaçam a pessoa para que a pessoa não possa enxergar outra realidade além daquilo que foi estruturado durante a sua caminhada, durante a sua vida. Mas também isso é perigoso, principalmente no nosso relacionamento com Deus, porque a pessoa acredita que é indigno, a pessoa acredita que o amor de Deus não pode dar abertura para que a pessoa possa receber essa graça, esse amor de Deus, porque essa crença limitante diz para a pessoa que essa pessoa não merece, que a pessoa é indigna, que a pessoa é insuficiente, que isso não é para a pessoa, porque a pessoa não merece tal gratidão, tal amor. Então cria uma barreira entre a pessoa de comunhão entre a pessoa e o Pai. Mas entendendo que ainda que as construções mentais que foram estruturadas durante a história da pessoa nessa conduta de vida, também é possível viver o perdão, viver o amor, viver a graça e manter um relacionamento saudável com o próximo, mas principalmente um relacionamento saudável com o Senhor, com Deus. Então é muito importante a pessoa poder aí entender esse conceito, porque o amor de Deus, ele vai além dos nossos conceitos de crenças, porque aonde abundou o pecado, que a Bíblia nos diz, superabundou a graça. Então, ainda que ao conceito de vida, as crenças limitantes da pessoa digam, você não merece, você não é capaz, isso não é para você, isso não te pertence, entendam que a graça de Deus, ela superabundou, ela aumentou, ela é maior do que qualquer tipo de conceito que desconstrói o projeto de Deus na vida da pessoa. Então, as crenças limitantes, elas podem ser um grande obstáculo na vida cristã, mas elas não têm o poder de nos definir, entendeu isso? Elas não têm o poder de nos definir. Embora nós crescemos diante desses conceitos, nas coisas que acreditamos, nas frases que ouvimos, nas construções mentais que nos foram imposto, que a cultura nos colocou, que a educação nos colocou, que a família nos colocou, ainda que vise esse lado bom da coisa, mas acaba limitando e neutralizando a pessoa de viver uma real liberdade no sentido do projeto que Deus tem para a pessoa, tá bom? Mas eu quero finalizar esse vídeo que já está um pouco longo, mas eu quero que você acredite nisso. Acredite nessa palavra. Acredite que o que Deus tem preparado para ti vai muito além das crenças que você tem constituído além da sua vida. E não permita que essas limitações lhe neutralize de viver o amor de Deus que é sobre você. Então, eu quero deixar tem muitos versículos que nos ajudam a entender um pouco mais desse projeto de Deus, trabalhando esse conceito de crença limitante. Eu quero deixar somente uns aqui para você, que em 2 Coríntios capítulo 5, versículo número 17, nos fala que somos nova criatura. Quando a pessoa entrega para Jesus, a sua vida agora passa por uma transformação, passa por uma mudança. E essa mudança ela não é somente uma mudança no exterior, mas no interior também. Então, todo esse conceito que limitava a pessoa, que servia como obstáculo, como um muro na vida da pessoa para ter uma vida mais saudável, uma vida de comunhão melhor, agora ela fica para trás. Então, você vive uma nova vida baseada naquilo que o Evangelho, que a Bíblia, tem destinado para cada um de você. Somente você precisa acreditar. A Bíblia nos diz que Deus não deu espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. 2 Timóteo 2,17. Deus ele não deu um espírito de covardia. O Espírito de Deus que habita em você, ele lhe ajudará com essas dificuldades internas, com esses processos mentais. E você vai vencer, porque você vai lutar. Você é corajoso, você é corajosa, você é um guerreiro, você é uma guerreira. Olha tanta coisa que você passou na vida e aqui está você me ouvindo. É Deus que preparou este momento para trazer esta palavra ao seu coração. Lembre, sem fé
é impossível agradar a Deus. Use a tua fé, use o teu potencial. O Senhor, Ele está contigo. Ele não te abandonou. Eu sei, a vida não é fácil. As limitações internas não é fácil lidar com elas. São processos difíceis, mas difíceis de se vencer, de lidar. Mas é possível vencer através de esforço, dedicação, cuidando da alma, tratamento, cuidando também do espírito e dando vazão, liberdade para a palavra de Deus, para que o Espírito Santo ele entre e faça morada e lhe ajude em todos esses processos. E você viverá a bondade de Deus na sua vida. Deus continue abençoando e não permita que o teu relacionamento com Deus seja neutralizado. Teu relacionamento com Deus seja deixado de lado pelos conceitos da vida, mas agradeça a Deus por toda a sua vida que você passou, tudo que você aprendeu, mas entendendo que aquilo que te atrapalha lhe impede de viver o que Deus tem preparado para você. Então este é o momento de erguer a cabeça e abrir os olhos espirituais e enxergar e viver os benefícios de Deus na sua vida. Deus lhe abençoe, em nome de Jesus.